Olá, bem-vindo ao último capítulo do curso Toro de Ouro. Esse capítulo se chama Bacen e Fed e a gente vai estudar alguns indicadores importantes desses dois bancos centrais. A Selic é ou representa a média dos juros que o governo brasileiro paga por empréstimos que fazem para ele, né? Isso significa que quando a Selic está mais alta, os bancos, por exemplo, preferem emprestar para o governo. Se a Selic está mais baixa, se a taxa de juros média que o governo paga está mais baixa, os bancos têm um incentivo maior para emprestar para nós, para mim, para você, para o consumidor final. Então, quanto maior a Selic, mais caro é para o consumidor final, eu e você, para a gente realizar qualquer tipo de financiamento. Claro, o juro está mais alto, nós vamos pagar mais pelo apartamento, pelo carro, pelo imóvel, pelo que for. Isso faz com que o consumo caia. Ou seja, uma Selic mais baixa proporciona incentivos para o crescimento da economia nacional. As pessoas têm mais propensão para consumir. Alguns exemplos de produtos financeiros atrelados à taxa Selic é CDB, poupança, tesouro direto. Ou seja, muitos investidores deixam a renda fixa e passam a investir diretamente nas empresas quando a taxa Selic está baixa, né? Ou até mesmo empreender, né? Montar uma padaria, não sei, gera emprego. Né, aumenta os lugares, as pessoas investem o dinheiro. Bom, mas vamos lá, vamos analisar o que é o Copom. Copom é um comitê de pessoas, as pessoas se reúnem, é um comitê de política monetária, né? Por isso chama Copom, Comitê de Política Monetária, né? É um órgão do Banco Central, um órgão do Bacen, né? Foi criado em 1996 com o objetivo de estabelecer os critérios, né? E critérios muito importantes sobre a economia do Brasil. As decisões do Copom impactam diretamente, né, no dia a dia de todos nós, de todos os brasileiros, principalmente os investidores. Bom, vamos lá ver quais são os objetivos do Copom conforme declarados pelo Banco Central do Brasil, pelo Bacen. 1. Implementar a política monetária, né? A quantidade de dinheiro em circulação. 2. Estabelecer a meta da taxa Selic. 3. Analisar o relatório de inflação. O Copom é responsável pelo estabelecimento das políticas monetárias. Isso significa que as decisões do Copom influenciam fatores de controle de oferta e demanda de moeda, de dinheiro, de questões relacionadas ao crédito, por exemplo. O comitê também tem a responsabilidade de analisar de 3 em 3 meses, né, de divulgar e analisar, né, o relatório trimestral de inflação, é o famoso RTI, né, por isso chama Relatório Trimestral de Inflação. E com base nesses estudos, né, é definido pelo Copom um dos mais importantes índices do Brasil, tá, para os investidores, a taxa Selic, né? Vamos ver como é que funciona a relação da taxa Selic e o Copom. A taxa Selic é calculada a cada 45 dias, ela é estudada, às vezes não muda, várias vezes, né? Mas eles se reúnem e analisam, estudam o relatório da inflação e decidem a taxa de juros do Brasil, a taxa Selic, a cada 45 dias. Ou seja, existem 8 reuniões por ano. Além de influenciar os juros do Brasil, né, e, consequentemente, a inflação e o consumo da gente, ela também afeta as taxas de câmbio e de diversos investimentos, como poupança, tesouro direto, LCI, LCA, tá? Quem decide a taxa Selic é o Comitê de Política Monetária. O investidor, eu digo, a gente, eu e você, a gente segue o rumo dos juros do Brasil, claro, mas a gente tem que estar atento, obviamente, aos juros da zona do euro, aos juros do Federal Reserve, do Banco Central Americano, mas também tem que estar atento como vão os juros de outros países emergentes, é claro, né? Tem vários outros países emergentes que concorrem, né, pelo dinheiro de fora com o Brasil. Né, pelo dinheiro que pode entrar aqui, o México pode subir a taxa de juros, a Turquia pode pegar o dinheiro que teoricamente viria para cá, né? Bom, vamos lembrar que se pode consultar a taxa Selic através do site do Banco Central. Quando você quiser ter certeza da taxa Selic, às vezes a gente esquece, você vai lá no Banco Central, ela está lá sempre certinha, né? Hoje a taxa de juros do Brasil está em torno de 2%. Lá no Banco Central também estão as estimativas do mercado para a taxa Selic, é o tal do boletim Focus. Agora vamos ver aqui quem é que faz parte e como funciona
o Copom, o Comitê de Política Monetária. O Copom ele é formado pelos presidentes e diretores do Banco Central do Brasil. Atualmente são 9 membros, né? As reuniões do Copom acontecem no decorrer de 2 dias. Começam sempre numa terça-feira e terminam numa quarta. E a taxa de juros ela é anunciada às 6h10, mais ou menos. Não mais de 6h10. Né? Então, a reunião do Comitê de Política Monetária Nacional é dividida em 2 sessões. Primeiro, no primeiro dia, na terça-feira, são as apresentações técnicas sobre a conjuntura econômica do Brasil. E depois vem a decisão pela meta, a decisão da taxa de juros, a decisão da meta da taxa Selic. O processo completo de uma reunião do Copom vai de quarta-feira da semana anterior da reunião. Começa o silêncio, o período de silêncio do Copom. Os diretores não podem falar, tá? Aí vem o primeiro dia de reunião. No primeiro dia eles fazem uma apresentação sobre a economia brasileira e sobre a economia mundial. Fala muito dos Estados Unidos, fala muito de Europa, fala até de China. Eles veem tudo, tá? No segundo dia da reunião, são as avaliações das perspectivas da inflação, né? E aí eles também decidem, votam a taxa Selic, né, para o próximo período, para os próximos 45 dias. E na outra terça-feira posterior, quase 15 dias depois, acaba o período de silêncio do Copom e eles divulgam a ata, né, que ela é feita depois de um grande debate entre os membros, né? Cada um dos membros apresenta o seu posicionamento, o seu voto pelo corte, pelo aumento, pela manutenção da taxa e a partir dessa votação o comitê define a taxa Selic, o posicionamento oficial do comitê e anunciam, tá? E é no final da sessão da quarta-feira que é emitido um comunicado contendo todos os assuntos que foram discutidos, né? Eles discutem coisas muito importantes para a economia que todos os investidores, e principalmente quem trabalha no mercado financeiro, fica curioso para saber, né? E aí eles definem a meta lá dos próximos 45 dias e bola para frente. Bom, e é na terça-feira seguinte que é divulgada a ata, né? Como a gente falou. Nessa ata tem alguns pormenores do que foi discutido, né? Tendências, quais são as preocupações dos membros do comitê, né? Nessa ata eles costumam dar pistas, né? Pistas mais assertivas sobre o que eles podem pensar, o que eles estão achando para o rumo da taxa de juros. É o tal do viés, eles chamam de viés. A gente manteve os juros, mas está com viés de alta. A gente manteve os juros, mas tem viés de baixa, né? Se você quiser ficar de olho, né, nessa taxa, você também pode conferir, né, os comunicados e a ata do Copom diretamente no site do Bacen, no site do Banco Central. Eu acho que é importante mencionar que o mercado acompanha com muita atenção, né, todos os comunicados que são emitidos após a reunião, né? Eu, particularmente, também dou bastante entrevista sobre esse assunto. Os jornalistas todos ligam querendo saber qual que é a interpretação da ata. Óbvio que as atas são muito importantes, tá? O que esperar da taxa Selic? Quais são as reações do mercado, né, dependendo da taxa Selic? É óbvio que um aumento da taxa de juros não afeta igualmente todas as empresas da Bolsa. Por exemplo, né, no caso de uma alta da taxa Selic, algumas empresas podem ser impactadas até positivamente. O setor financeiro, né? O setor dos bancos passa a cobrar mais. Se sobe a taxa de juros, eles ganham mais, o spread bancário aumenta. Já empresas que a gente está estudando ali, a gente vê que a empresa tem dívida, empresas endividadas, elas sofrem bem mais com a taxa Selic em alta. Elas vão ter que pagar mais juros, né? Mas as companhias, por exemplo, endividadas em dólar, né, como companhias aéreas, muitas companhias aéreas têm dívida em dólar, porque é tudo em dolarizado lá, por exemplo, né, elas tendem a se beneficiar de uma Selic em alta, porque a alta da Selic costuma pressionar o dólar para baixo, já que os investidores de fora vêm investir no nosso título de renda fixa porque está pagando bem. Isso pode derrubar o dólar. Então, é bom, né, para as empresas endividadas em dólar, a alta da taxa Selic, tá? Acho que é importante mencionar também que o mesmo indicador, né, no caso da Selic, pode ter diferentes leituras e pode implicar em efeitos contrários para as ações na Bolsa. Quando o Banco Central solta um comunicado das reuniões do Copom, por exemplo, né, o mercado quer saber, essa decisão foi unânime? Quantos dos membros divergiram?
Como que eles estão vendo a trajetória da inflação? Né? Como que vai ser o rumo da política monetária daqui para frente? A política monetária está adequada? A política prescreve mais um estímulo para a economia ou é mais restritiva? São esses elementos que os economistas, como eu, né, analisam e olham para determinar se o comunicado foi dovish ou hawkish, se teve um tom mais dovish ou hawkish. Mas o que é isso, dovish? Você já deve ter ouvido essas expressões, né? Não sei se você já sabe o que é, mas são muito usadas no mercado financeiro para se referir a juros, a postura dos bancos centrais, né? Não só aqui, mas no mundo inteiro. Mas o que é uma postura dovish e o que é uma postura hawkish nos comitês de política monetária mundo afora e aqui? Dovish ou dove, né? Dove significa pomba em português. Por isso que naquele sabonete, né, tem uma pombinha naquele sabonete Dove. Isso que é bom para você lembrar. Então, quando é Dove, né, é a pombinha do sabonete Dove. Hawkish, hawk é falcão. Então, dovish ou dove é expansionista, é leniente, né? Não está preocupado muito com a inflação. Pode voar a inflação, né? É voltado para a atividade econômica, quer esquentar a economia. Ela deixa a economia voar. A pomba pode voar. Nesses casos, o Banco Central se preocupa mais com o problema do desemprego, do crescimento econômico, mais do que com a inflação. Então, uma política monetária dovish representa a taxa de juros mais baixas, né, e um possível enfraquecimento da moeda do país. Porque se a gente abaixa os juros, o dinheiro vai embora porque fica menos interessante investir por aqui, né? Os investidores estrangeiros sacam o dinheiro. Hawkish, né? O hawk, né, do falcão, ao contrário do dovish, uma postura hawkish, considera, né, como o maior entrave da economia a inflação alta, né? Então ela precisa ser contida, essa inflação. E aí, mesmo que custe o crescimento da economia, o Banco Central aumenta os juros, né? Bom, agora vamos falar do Banco Central dos Estados Unidos e da taxa básica de juros americana. Vamos começar, né? A gente já falou do Fed, do Federal Reserve. O Federal Reserve, o Fed, na verdade, ele é um sistema que ele engloba várias coisas, não é só o Banco Central igual no Brasil, né? Em primeiro lugar, o Federal Reserve System, né? O sistema de reservas federais, sim, é o Banco Central dos Estados Unidos. Esse é o ponto 1, é o principal, claro, né? Ele é uma entidade governamental responsável pela formulação e execução da política monetária americana. 2, o Fed, né, ele também age como regulador e supervisor do sistema bancário lá nos Estados Unidos. Ele serve como um governo da economia, né? Assessora os bancos em operações financeiras, tá? Uma das características do Federal Reserve, né, é em total independência do governo federal. Né? O presidente do Federal Reserve não responde ao presidente dos Estados Unidos, né? E isso garante uma boa condução da política monetária sem nenhum conflito de interesse, né? O Brasil está caminhando para esse modelo, mas ainda o Banco Central não é totalmente independente, né? E quem é que participa do Federal Reserve, né? Quem é que participa do Fed? O Fed foi criado pelo Congresso, o Banco Central Americano, o sistema, né, foi criado pelo Congresso americano lá em 1913, há mais de 100 anos atrás. E é formado por uma equipe de 7 membros, né? Aqui a gente tem uma representação aqui do Federal Reserve, né? Essa é uma foto muito famosa, esse é o desenho de uma foto muito famosa americana, né? E ele é composto por 7 membros escolhidos, né, pelo governo federal, né? The Board of Governors, que eles chamam, que são os presidentes dos bancos centrais locais. A sede do Fed é em Washington, D.C., que eles falam, na cidade de Washington, né, que é a capital dos Estados Unidos, né, e tem 12 bancos regionais. Eles dividiram os Estados Unidos em 12 municípios, em 12 glebas, digamos assim, né, em 12 regiões, né, e cada região tem o seu presidente, tem o seu governor, né, e são as principais cidades dos Estados Unidos, tá? Os 7 membros do Board of Governors, eles são nomeados pelo presidente da República, tá? Tem o Senado que aprova, tal, e eles são eleitos por um mandato de 14 anos. Cada um desses membros aqui, eles ficam 14 anos no Federal Reserve. É uma coisa muito importante lá. É um mandato bem maior do que do próprio presidente da República lá, né?
Dois desses 7 membros, né, que são eleitos para 14 anos, são indicados para presidente, para chairman e para vice-presidente, vice chairman do Federal Reserve. Hoje, o presidente chama Jerome Powell. Né? E esses dois eles precisam ser confirmados lá no Senado, tem sabatina, né? E esse mandato de chairman é menor, tá? É de 4 anos. A principal função, responsabilidade do Board of Governors, né, desses 7 membros, é a formulação da política monetária, é a decisão de quanto dinheiro está em circulação, do M2, né, quanto dinheiro está na economia, tá? Através do FONC, tá? Aliás, essa foto aqui, esse desenho representa o FONC, que se equivale ao Copom, né? É um comitê. Eu já vou explicar certinho como funciona esse comitê americano chamado FONC. Para a execução das atividades diárias do Banco Central, o governo dos Estados Unidos dividiu, como eu disse, né, os Estados Unidos em 12 distritos. Cada um desses distritos tem um banco central, tem um Fed lá, né? Tem um Federal Reserve Bank, uma espécie de um banco central responsável pela região ali. Tá? É diferente do Brasil. E quem é que decide, né, a taxa de juros americana, o Fed Funds? É o FONC, é esse comitê que a gente comentou, né, que é o Federal Open Market Committee, né, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto, na tradução direta. Esse é o órgão mais importante lá do sistema da Reserva Federal Americana, o Fed, o Federal Reserve, no que se refere à política monetária. Tá? É o FONC que define a meta de taxa de juros americana e que conduz as operações de mercado aberto, que decide se compra ou vende título, se injeta ou não injeta mais dinheiro, tudo para controlar o M2, né? Sempre de acordo com a meta de juros estipulada por eles. O Fed Funds é a taxa Selic americana, é a taxa que os bancos americanos emprestam ou tomam recursos ou emprestam dinheiro para o governo federal, para o Fed, né? É o mercado interbancário deles. Entre eles também à noite é pelo Fed Funds que se empresta dinheiro entre os bancos. Todo banco que tem excesso de liquidez, no fim do dia, empresta dinheiro para o banco que está precisando de dinheiro, para que todos os bancos equilibrem os seus caixas e a conta fique zerada. Eles também têm lá o discount rate, né, que é como se fosse a nossa taxa de redesconto, é muito equivalente, é parecido. Os bancos que estão com dificuldade financeira, né, que nem a gente viu aqui no Brasil, eles podem tomar emprestados recursos de curto prazo. Tem que ser de curto prazo. Banco com problema financeiro tem que pegar dinheiro com curto prazo. Os bancos centrais não emprestam dinheiro de longo prazo para banco com problema. Está faltando dinheiro, toma esse dinheiro aí, me empresta, devolve daqui a 2 dias que eu quero ver, tá? Esse empréstimo de curto prazo, ele utiliza o discount rate, né, a taxa de desconto lá deles, tá? Essa taxa geralmente é mais baixa do que o Federal Funds, mas os recursos eles não estão disponíveis para o banco a qualquer momento, tá? E não estão disponíveis para o banco saudável também, né? Bem como o Banco Central do Brasil, o Federal Reserve pode entrar no mercado comprando e vendendo títulos. Lembra que a gente viu aquela imagem, né? Regulando a quantidade de dinheiro em circulação, regulando o M2 na economia através do Open Market, o mercado aberto, tá? Que é muito equivalente ao do Banco Central do Brasil, tá? Dessa maneira, o Federal Reserve regula a quantidade de dinheiro na economia, a liquidez da moeda, dos dólares lá nos Estados Unidos. Tudo isso também é o FONC, né, é o Comitê aqui, né, de Política Monetária dos Estados Unidos, que decide. E como é que funciona as reuniões do FONC? Como é que funciona o sistema deles lá? O FONC ele tem que se reunir no mínimo 4 vezes ao ano, né, lá na capital americana, lá em Washington. Só que desde 1980, bem como no Brasil, eles se reúnem 8 vezes ao ano, a cada 45 dias. São intervalos 5, 6 semanas, né? E se precisar, caso haja necessidade, bem como aqui no Brasil, os membros podem chamar uma reunião extraordinária, uma reunião especial, como aconteceu agora no caso do coronavírus. Em março, eles chamaram uma reunião especial extraordinária e cortaram os juros para zero, né? Acho que a taxa de juros estava 1,25, já foi direto para zero, alguma coisa assim. Foi isso, estava 1,25 e veio para a banda de 0 e 0,25, né? Bom, aqui no Brasil, como eu disse, eles também podem chamar reunião extraordinária. Outra coisa importante lá nos Estados Unidos é que no final das reuniões tem uma planilha lá chamada dot plot. Não sei se você sabe o que é, mas a cada 3 meses, né, junto com a decisão de juros, né, a cada 2 reuniões, eles divulgam um gráfico de pontos, né, chamado dot plot.
que traz as estimativas, né, as previsões dos membros do comitê para as principais variáveis econômicas dos Estados Unidos. PIB, desemprego, inflação, principalmente, né, para o próximo ano, para os próximos anos, aliás. Né? E como é que funcionam as reuniões do FONC? Bom, de uma certa maneira, são muito parecidas com a do nosso Copom. Quer dizer, a do Copom que é parecida com eles lá, tá? Os encontros do FONC começam com apresentações orais sobre a atualidade da economia dos Estados Unidos, as condições do mercado, né? O desenvolvimento do mercado financeiro local e internacional. As apresentações são feitas por uma equipe especializada lá do Federal Reserve, esse pessoalzinho que está aqui no canto, levanta e fala para eles, e fala para todos os diretores. Os membros do comitê debatem essas informações e levam em consideração um monte de coisa para decidir o juro, né? Elevação do preço de alguma tarifa, ou o nível de emprego, ou o nível da produção de um monte de setor, né? A renda per capita, o consumo, a construção residencial, ou sei lá, o investimento em negócio, qual é o estoque a capacidade ociosa da indústria, né? E os mercados financeiros internacionais, as taxas de juros estão vigorando por aí, um monte de coisa, agregado monetário, crédito, política fiscal, um monte, a discussão é gigantesca. Aí, depois dessa discussão, os membros do FONC se voltam para a política monetária, né, e começam a discutir sobre esse assunto, para decidir a taxa de juros. Cada membro, né, dá sua opinião sobre a economia, sobre os rumos que ele acredita que devem ser seguidos, né, e aí todos os integrantes dão suas recomendações sobre como conduziriam a política monetária, né, o que deve ser feito até o próximo encontro. Né? Aí eles chegam num consenso, né, sobre a manutenção, o aumento ou o corte da taxa de juros. Também decidem o viés, se na reunião que vem, manteve com viés de alta, manteve com viés de baixa, e tomou sua decisão. Essas políticas, né, são repassadas do comitê para o Banco Central, para o Federal Reserve. Tá? Eu acho que repassam para o Federal Reserve de Nova York. Essas partes eu tive que dar uma estudada, tá, gente? Nem eu sei tão profundamente. Mas eu sei que o Banco Central de Nova York é o responsável pelas operações de mercado aberto, então ele tem que o primeiro tem que estar a par dos juros que ele vai ter que colocar ali em prática caso ele vá para o mercado aberto. Aí os diretores falam, né? O pessoal do Federal Reserve fala, o pessoal do FONC fala e tomam suas decisões. É muito importante acompanhar essas falas deles, porque tudo que eles falam ali pode mexer nos mercados de renda fixa. Tá? Eles podem sinalizar, os membros, né, eles podem sinalizar a postura do Fed sobre os juros, né, e sobre a injeção de dinheiro nas economias, o que claramente impacta no mercado de frente, principalmente no mercado de câmbio e no mercado de juros. Tá? Ou seja, a decisão, os comunicados, as atas e as falas dos dirigentes do Fed são indicadores ultra importantes para acompanhar. Eu sei que é complexo, eu sei que é difícil, mas tem textos, né, que você pode ler para acompanhar. Eu sei que é importante, você tem que saber que é muito importante. Juros altos dos Estados Unidos tiram a atratividade para investir no Brasil, né? Então é muito importante a gente seguir isso aí, né? E puxam o dólar contra o real. Se o juros sobe lá, todo mundo quer mandar dinheiro para lá, o dinheiro sai daqui e vai para lá, então o dólar sobe, né? E o dólar alto gera o quê por aqui? Inflação, né? Ou seja, um corte de juros nos Estados Unidos costuma trazer um alívio para o dólar frente ao real. Depois de uma discussão grande entre os membros, cada membro dá a sua opinião sobre a economia, sobre os rumos que ele acredita, que cada membro acredita que a economia deve seguir. Eles dão as suas recomendações pessoais de como ele conduziria a política monetária nos Estados Unidos, o que ele faria até o próximo encontro. E aí, finalmente, o comitê chega num consenso, né? Aí eles também votam lá, né, sobre a manutenção ou o aumento da taxa de juros, ou o corte da taxa de juros, e também sobre o viés, eu acho que vai subir, acho que a gente vai manter com viés de alta. Aí o comitê passa essas informações para o Banco Central Distrital de Nova York, que é o banco responsável por fazer as operações de mercado aberto, né? Comprar ou vender, injetar ou tirar dinheiro do mercado, tá? E ele é o banco mais importante, por isso que eles passam essa informação primeiro
para eles. E aí aí está decidido os juros por lá. Eu acho que é muito importante também saber que todo mundo lá acompanha, né, o que os dirigentes falam, porque depois eles falam, né, eles sinalizam a postura do Fed sobre os juros, sobre a injeção de dinheiro na economia, como que isso pode impactar, né, e isso tem muito impacto, principalmente, né, no mercado de câmbio de juros. Tá? Então, essas atas, esses comunicados, essas decisões, as falas dos dirigentes do Federal Reserve são muito acompanhadas pelo mercado financeiro, porque elas influenciam bastante, inclusive o mercado brasileiro. A gente tem que acompanhar. Por quê? Porque juros mais altos lá nos Estados Unidos tira a atratividade do Brasil, né? Puxam o dólar contra o real, né? Se sobe os juros lá, todo mundo quer mandar o dinheiro para lá, né? E o dólar aqui sobe. E dólar mais alto gera o quê? Gera inflação para nós. Ou seja, por outro lado, uma outra visão, o corte de juros lá nos Estados Unidos, tá? Alivia o dólar aqui frente ao real. O dólar tende a cair se corta os juros lá. Por quê? Porque as pessoas sacam o dinheiro dos Estados Unidos e mandam para o Brasil. E ao mandar para o Brasil, tem que vender o dólar e o dólar cai. Isso é importante. Gente, é isso aí. Chegamos no final do curso Touro de Ouro. Foi uma honra ter sua presença aqui no curso. Muito obrigado. Espero que tenha agregado valor para você. Faça os exercícios, assista de novo se for necessário. Você pode ver quantas vezes você quiser. Você pagou o curso, é teu. E me mande comentários se você gostou ou não gostou do curso. E acompanhe o Minuto na Jovem Pan também, a partir de agora. Esse curso é também para clarear, para vocês entenderem bem o Minuto e ficarem que o Minuto fique mais claro e que vocês acompanhem a economia como um filme e não como uma foto. Eu estou muito agradecido, um beijo no coração de vocês e até o próximo curso. Vai, Torinho!